Okay, it's time to begin again. Ok, vamos começar de novo a segunda parte. You have to speak. Now it's ready to be. Ready for the board. You will remember that I mentioned to you the name Louis Bush. Vocês devem lembrar-se que eu mencionei o nome de Louis Bush. Louis Bush was the originator of the 1040 window. O Louis Bush foi aquele que criou o conceito da janela 1040. Louis Bush is from Argentina. O Louis Bush é natural da Argentina. In fact, he lives in the United States today. Ele hoje em dia vive nos Estados Unidos. And in fact, he and his wife lived about 2 miles from where my wife and I lived in the Chicago area. E ele e a mulher vivem a pouco mais do que 2 milhas de onde eu vivo, em Chicago. And Luis and I would often get together for breakfast. E eu e o Luís vulgarmente encontramos para tomarmos o pequeno almoço. And he's got such a broad vision. Ele tem uma visão tão alargada. He's always thinking of the kingdom of God and the big picture of the church around the world. E ele reflete muitas vezes sobre o reino de Deus e a igreja em todo o mundo. Now we started the 414 window movement back in 2004. Nós começámos este movimento da janela 414 em 2004. And we did build the drum. E nós construímos aquele tambor. And we took it to over 100 countries. E levámos a quase 100 países. And we began to share with ministry leaders the importance of this window. E começámos a partilhar com os líderes do ministério acerca da importância desta janela. In 2009, em 2009, Louis Bush became very excited about the 414 window. Louis Bush ficou muito entusiasmado com este conceito da janela 414. And so he came on board in the movement. E então ele entrou conosco neste movimento. Now he has great influence around the world with many leaders. E ele tem tido uma grande influência em todo o mundo com muitos líderes. And he took this whole movement of the 414 and raised it up even higher. E ele tomou todo este movimento da janela 414 e tornou ainda mais relevante. And for 7 years, he and his team preached about this movement all over the world. E durante 7 anos, ele e a sua equipa têm partilhado acerca deste movimento em todo o mundo. And one day in 2016, it was September of 2016. E dia em setembro de 2016, he called me on the phone and said, "Let's have breakfast." Ele ligou-me por telefone e convidou-me para tomar pequeno almoço. I have a very important question I need to ask you. Eu tenho uma pergunta muito importante a fazer. So we went to our normal breakfast place where we would meet often. Então nós encontramos novamente no local onde costumávamos tomar o nosso pequeno almoço. And this is what he said to me. E foi isto que ele partilhou comigo. He said, "I have been involved in the 414 window for 7 years now." Eu tenho estado envolvido na janela 414 há 7 anos para cá. And I believe that we have completed our original mission. E eu acredito que nós cumprimos a nossa missão inicial. He says we have told this story and we have raised up the 414 window all over the world. E nós contámos a nossa história e tornámos conhecido o conceito de janela 414 em todo o mundo. He said we have networks and we have contacts everywhere. E nós temos contatos e redes de comunicação em todo o lado. But we have one more thing to do. Mas há mais uma coisa que nós precisamos ainda de fazer. We need to connect the network and make it function. E nós precisamos de estabelecer a comunicação dentro desta rede para And que se torne funcional. And make training resources and some of these wonderful ideas available around the world to all churches. E partilhar recursos e treinos para estas igrejas em todo o mundo. And then came his question.
E então veio a pergunta dele: He said, would you be willing to start this network? será que tu estavas disposto a começar esta rede partida? And so I said to Luis, I'll pray about it. E eu disse ao Luís: eu vou orar sobre isso. And so we did. We prayed about it. My wife and I prayed about it. E assim fizemos, eu e a minha mulher orámos sobre isto. And we talked a lot about what does this mean? What would this look like? What is truly needed? What is the opportunity? E nós falámos: o que é que isto significa? O que é que pode significar nas nossas vidas? Que oportunidades é que podem surgir? So in January of last year, January 2017, E em janeiro do ano passado, em 2017, we started Global Children's Network. começámos este movimento, o Global Children's Network. And I want to just briefly walk you through 7 points that make this network something I think that you will have an interest in. Eu gostava de partilhar convosco 7 pontos acerca deste movimento. Okay, point number 1. Now, by the way, these are value statements that we make within the network. E portanto, o ponto número 1, estes são Let me give you the os valores vision. que nós temos. Go ahead and read that, would you? Ok, a nossa visão, vou ler. Pastores, líderes e pais equipados em todo o mundo com soluções de formação, recursos ministeriais e oportunidades de trabalho em rede, à medida que levam crianças e jovens a seguir a Jesus como discípulos da próxima geração. E a nossa missão é equipar igrejas para formar a próxima geração de discípulos. Okay, now we are very passionate about helping the church to think next generation discipleship, E nós, the long view. nós estamos muito entusiasmados para ensinar a igreja para pensar a longo prazo acerca da próxima geração. Okay, so point number 1. Portanto, o nosso ponto número 1. We believe that the pastors are absolutely the master key to ministry. Nós acreditamos primeiro que os pastores são instrumentos muito importantes. They are called of God, São chamados por Deus, and they are on mission to fulfill the work of God. eles estão em missão para cumprir a missão de Deus. According to Ephesians chapter 4, De acordo com Efésios capítulo 4, pastors are to train up the people of the church for the work of the ministry. os pastores devem treinar as pessoas da igreja para o trabalho ministerial. Now, I've often worked with pastors of very, very small churches, E eu tenho trabalhado com pastores de igrejas muito pequenas and I've had the joy of working with pastors of very large churches. e já tive a oportunidade de trabalhar com pastores de igrejas muito grandes. And there's a big difference between those two different pastors. E há uma diferença enorme entre estes dois tipos de You see, pastores. the pastor of the really small church Os pastores das igrejas pequenas generally does all the work. geralmente fazem todo o trabalho. I mean, he leads the singing, Ele lidera o louvor, he passes out the brochures in the morning, ele é que dá os folhetos de manhã, he may even put songbooks on the seats. até ele põe os livros nas cadeiras. And he just basically takes and manages everything. E portanto é ele que de alguma forma toma conta de tudo. Now, the pastor of a large church looks at it much differently. O pastor das igrejas maiores, portanto, fazem as coisas de uma maneira diferente. The pastor of a large church wisely says, all of those, that's not my job. E portanto, os pastores destas grandes congregações geralmente dizem: todo este tipo de trabalho não é o meu trabalho. My job is to raise up everyone to be active and play a role in the ministry of the church. O meu trabalho é de alguma forma delegar todos esses mistérios e equipar as pessoas para o fazer. So when I share these ideas with pastors of larger churches, they always go, oh yeah, that's absolutely biblical. Então, quando eu geralmente partilho estas ideias com estes pastores de grandes igrejas, eles concordam comigo e dizem: sim senhor, isso But é uma sometimes- ideia bíblica. Some pastors look at that and say, I don't know what you're talking about. E há alguns pastores até dizem: mas eu também não sei o que é que estás a falar. Now, all pastors understand that they are shepherds. Todos os pastores entendem o seu papel And God's people are sheep. e o povo de Deus são as ovelhas. And the pastor leads the sheep. E o pastor lidera essas ovelhas. He feeds the sheep, he protects the sheep, he does all of these wonderful pastoral functions. Ele alimenta-as, ele protege-as, ele faz com elas todas as suas responsabilidades pastorais. But there's another role that we see a pastor playing. Mas há outro papel que nós vemos o pastor a And tomar. we see the pastor as a captain over an army of volunteers. Vemos o pastor como um capitão
de uma equipa de voluntários. I was talking to a pastor one day some years ago, E eu estava a partilhar com um pastor há alguns anos atrás, and he said, Jack, you don't understand. e ele disse: Jack, mas tu não percebes, I don't do children's ministry. eu não faço ministério com crianças. I thought, well, most pastors would say that. E eu disse: bem, a maioria dos pastores talvez digam isso. And so I asked him this question. E então eu fiz desta pergunta: I said, what do you do? o que é que tu fazes? And he said, well, I do adult ministry. E eu faço ministério com adultos. I said, okay, that's good. I'm so thrilled to hear that you say that. E eu disse: bem, isso é bom, eu estou entusiasmado por ouvir dizer isso. I said, look at all those parents, they're adults. Ele disse: olha para todos aqueles pais e aqueles adultos. They need you as their captain spiritually. E eles precisam de ti como o seu capitão espiritual. What does a captain do? E o que é que um capitão faz? He does two things. Ele faz duas coisas. He prepares his troops for battle. Ele prepara as suas tropas para a batalha. Now, listen closely. E agora ouçam com atenção. He leads his troops into battle. E ele conduz as suas tropas para a batalha. What about the parents? E então, e os pais? They need someone to lead them into battle. Eles precisam de alguém que os lidere You para a might think, batalha. what are you talking about? Depois pensamos, do que é que estás a referir? I'm talking about the battle for the home. Eu estou a falar da batalha que se passa nas casas. The home is a battleground. A casa é um campo de batalha. That's where life opens itself up and makes up its mind for the children. É aí que a vida se torna muito real em relação ao trabalho com crianças. And many of our homes are being lost because the parents are not trained for battle. E muitas das nossas casas estão sendo perdidas porque os pais não estão preparados para a batalha. And it's the pastor who's their captain. E o pastor é o seu capitão. So what we want to do with many pastors, and that is to see an expanded role of your ministry. An expanded role. In other words, you're doing more than a shepherd, you're also a shepherd and a captain. E o que é que nós queremos ver os pastores a fazerem mais, de uma maneira, terem uma visão mais geral acerca das suas responsabilidades. All right, now, secondly, we lift high and we train people as to the importance of the church-parent partnership. E, em segundo lugar, nós trabalhamos e queremos tornar relevante a importância das parcerias com as igrejas e com os pais. It's not the church trying to spiritually train the children by itself. Não é o papel da igreja, ou o único papel da igreja em treinar estas crianças e fazê-las desenvolverem espiritualmente. And parents are not to take their children away from the church. E também não é o papel dos pais em tirarem as crianças fora da igreja. It's a partnership. É uma parceria que existe. In fact, think of the spiritual leaders of the church and the parents all holding hands in a circle. Imaginem, tenham esta imagem dos líderes espirituais da igreja e dos pais de mãos dadas fazendo este círculo. And they put the children in that circle. Eles põem as crianças dentro deste círculo. And they look at each other and say, we have to do this together. E eles olham uns para os outros e dizem: nós temos de fazer isto em conjunto. Now people will often say, what does that look like? E as pessoas podem se perguntar: mas como é que isto se traduz na prática? And I'm not here to give you all those answers today, E eu não estou aqui para vos dar todas as respostas, because every church is unique. porque cada igreja é única. And that's why when the leaders and the parents get together, they have to seek God's face. E é por isso que quando os líderes e os pais se juntam, eles têm que procurar a face de Deus. But I want to jump into something I think is very, very valuable as a practice in the church. Mas eu quero referir algo que eu acho que é muito prático no papel da igreja. And that's number 3. E esse é o ponto número 3. We're going to talk about master storytellers. E nós vamos falar acerca de contadores de histórias. So I want you to get creative with me for a couple of minutes. Eu quero que vocês sejam criativos comigo nos próximos minutos. What is this? O que é isto? This is God's book. É o livro de Deus. This is God's love letter to his people. É a carta de amor para as suas pessoas. It's been described in many different ways. Tem sido escrito de várias formas. I'm going to describe it in a different way. Eu vou descrevê-lo de uma forma diferente. This is God's big story.
Esta é a grande história de Deus. And from cover to cover, God reveals his story. E de capa a capa, Deus revela a sua história. Within God's story, there are 4 major themes that come out all through scriptures. Dentro desta história há 4 grandes temas que são revelados para nós. God, Deus, man, o homem, sin, o pecado salvation. e salvação. This is the book of redemption. Este é o livro de redenção. It shows us Jesus. Ele mostra-nos Jesus. He is our Redeemer. Ele é o nosso Redentor. He alone is our Redeemer. Ele só é o nosso Redentor. And so, God's big story is full of many, many stories. E a grande história de Deus é feita de várias pequenas histórias. Now, when you build a building, like this building we're in, Quando construímos um edifício semelhante a este, the architects who began to design the building, o arquiteto começa a planear o edifício. one of the first things they will do is they will design the foundation. Uma das primeiras coisas que tem que ser feita é planear os fundamentos, as fundações do edifício. When the blueprints are finished and they've been approved, E portanto, quando todo o planeamento está terminado, then the engineers and the construction people come in, então os engenheiros e as pessoas de construção, and they never start with the top floor. eles nunca começam com o andar de cima. They always start with the foundation. Eles têm que começar com a fundação. And as the foundation goes, so goes the rest of the building. E uma vez feita a fundação, então é possível construir o resto do edifício. Now, I believe that the foundational truths of Scripture can be told with excellence. Eu acredito que as verdades fundamentais da vida, da Bíblia, podem ser ensinadas com excelência. Okay, follow my thinking here. Ok, sigam este pensamento. God has his big story. Deus tem a sua grande história And he set it before us chronologically as building blocks and foundation stones in a child's life. e, sorry, Building blocks. the beginning, Okay, God has set all these building blocks in place. Deus preparou todos estes fundamentos. Like, how many of you have ever played with Legos? Quantos de vocês já brincaram com Legos? That's pretty universal now, isn't it? É bastante conhecido. I mean, I've got grandkids that still like Legos. Eu ainda tenho netos que brincam com Legos. So I'm always sitting down with them building things with Legos. E eu gosto de sentar com eles e construir com eles com os Legos. And I think the brilliance of Legos is that they connect and they lock together. E eu acho que que é fantástico nos Legos é a forma como se podem ligar as peças todas umas com as outras. And that's true of the stories of the Bible. E essa é a verdade de todas estas histórias da Bíblia. And the stories of the Bible, they connect precept upon precept, story upon story. Todas estas histórias da Bíblia têm elo condutor entre elas. Now, we are made in the image of God. Nós somos feitos à imagem de Deus I believe as part of that image, we love stories. e eu acredito que, sendo feitos à imagem de Deus, nós também gostamos de histórias. God is telling his great story, E Deus está-nos a contar a sua grande história. and it encompasses all the ages. E vai portanto, é a história de toda a humanidade, todos os tempos. And your story is contained in God's story. E a tua história está contida nesta história de Deus. Now, not only do you have a story, Portanto, não só tu tens uma história, but you have been called to the ministry of reconciliation e tu foste chamado para o ministério da reconciliação by telling God's stories. ao contar as histórias de Deus. Now, what do kids need to hear from their moms and dads? Então, o que é que as crianças precisam de ouvir dos seus pais e das suas mães? They need to hear God's story. Eles precisam de ouvir a história de Deus. And God has broken his story down into all of these little stories that interconnect with each other. E Deus dividiu a sua grande história em todas estas outras histórias que estão interligadas entre si. And as we guide our children through the stories of Scripture, E enquanto nós guiamos as nossas crianças, ensinando-as todas estas histórias da Bíblia, in time the big picture of the beauty of God begins to take shape. e percebemos o grande quadro, o grande panorama da beleza de Deus. So let me share with you what that means. Deixem-me partilhar-vos o significado. And we could go to number 4 here, and that is telling God's big story. E este é o nosso ponto número 4, a grande história de Deus. I really believe that one of the things we can do well in the church is to convince everybody that we need to be telling God's story.
E eu acredito que uma das coisas fundamentais que nós precisamos fazer na igreja é contar a história. And so we have a special training ministry called Malachi Kids. E nós temos um programa de treino especial chamado as Crianças de Malaquias. And at the very center of that ministry, E o core desse trabalho ministerial, we say that we want parents to learn how to be excellent storytellers. nós queremos que os pais desenvolvam capacidades muito boas de contarem histórias. We can provide training for them. Podemos providenciar treino. By the way, being a good storyteller is a learned skill. Ser um contador de histórias é uma aptidão que se vai trabalhando. Given enough time and practice over and over again, Tem que se dar tempo e requer prática vez após vez. you can be a wonderful storyteller. Pode ser um ótimo contador de We histórias. also talk about things that you can add to it, like object lessons that you use as illustrations. Podemos também ensinar métodos de ensino usando objetos visuais. We like music, that's always a wonderful thing. Gostamos de música, esse também pode ser uma ferramenta importante. We think that ultimately there'll be apps that we can use in a very creative way within churches to also bring additional instruction and insight. E nós acreditamos que poderão também ser desenvolvidas aplicações no telefone que ajudam a contar essas histórias, esses ensinamentos. So I'll share with you what one of these Malachi Kids gatherings looked like. Eu gostava de partilhar com vocês o que é que num destes encontros, desta organização, as crianças de Malaquias, como é que um destes encontros acontece. So you gather the children together, Então nós juntamos todas estas crianças and the master storyteller gets up. e o contador de histórias chega-se à frente. And the master storyteller tells this marvelous story with great excitement and passion. E ele conta uma história fantástica às crianças. And the kids break up afterwards in groups of two. Depois as crianças dividem-se aos pares And they practice telling each other the story. e elas praticam e elas contam a história uma à outra. By the way, praticar. a good place for teenagers is to have them do some follow-up. E portanto um bom trabalho a ser feito pelos adolescentes é depois acompanharem estas crianças. You see, in every story, there is a great and wonderful truth inside. E em todas estas histórias há uma verdade fundamental contida. By the way, did Jesus tell stories? Já agora Jesus contava histórias. What were they called? Como é que elas se chamavam? Okay, they were a parable. Eram as parábolas. What's a parable? O que é uma parábola? It's a basic story everyone can relate to. É uma história simples, entendível, But down inside that story is a great, eternal, significant truth. e dentro dessa história há uma verdade fundamental a ser aprendida. The stories of Scriptures the same way. E as histórias das Escrituras, da mesma forma. By the way, how many stories are there in the Bible? Sabem quantas histórias nós temos na Bíblia? I don't know. Eu não sei. I think a lifetime's worth, don't you think? Eu acho que é um trabalho que pode ser feito durante toda a vida. Because often there are stories within stories. Às vezes há histórias dentro de outras histórias. And if you do a good job telling a story to a little one, E se tu fizeres um bom trabalho ao contar a história a uma criança, what happens as a result? o que é que acontece como resultado? They think about it. Elas pensam sobre isso, They want to talk about it. elas querem falar sobre They isso have questions about it. e elas têm perguntas a So fazer. the kids all come back together Então, quando as crianças se reúnem and they talk just for a couple more moments about the importance of the story. e elas falam durante alguns momentos acerca da importância do que aprenderam nas histórias, And then the leaders and the children hold hands, e depois os líderes e as crianças dão as mãos and the children are commissioned. e às crianças é-lhes dada uma missão. Their commission is to go out and tell the story. E a missão é que elas saiam e vão contar essa história a outros. Now you'll be amazed at what children do. E tu irias ficar espantado ao saber as coisas que as crianças fazem. They tend to be bolder than we are as adults. Elas tendem a ser muito mais corajosas do que nós somos enquanto adultos. They'll be telling their friends. Elas vão contar aos seus amigos If they come from homes where the parents are not Christians, e elas contam aos seus pais não cristãos, contam nas suas casas they'll be telling them the stories. e elas vão contar-lhes as They'll be histórias, telling their teachers at school. contam aos professores na escola,
So imagine every week the story goes out. Então imaginem todas as semanas estas histórias a saírem. You see, too many churches are inward focused. E há muitas igrejas que o foco é um foco interior para si próprio. And pastors tell the story wonderfully well. E os pastores podem contar as histórias de uma forma muito boa, But the story often stays inside. mas muitas vezes essa história fica lá dentro. I think it's a great idea to send the story out every week. Eu acho que é fantástica a ideia de poder enviar a história para fora todas as semanas. And it's chronological. That means we start in Genesis 1:1 and we flow through the E scriptures. nós trabalhamos de ordem cronológica, começando em Gênesis e seguindo por todas as escrituras. Okay, number 5. Portanto, o ponto número 5, One of the things we do along the way is we begin to introduce Jesus Christ. portanto, uma das estratégias que nós temos ao longo deste percurso é introduzir a pessoa de Jesus Cristo. That's what we call the gospel. E é isso que nós chamamos o Evangelho. What is the gospel? O que é o Evangelho? Well, simply it's the good news. Simplesmente quer dizer as boas notícias. But it implies the person and the work of Jesus Christ. E naturalmente implica falarmos da pessoa de Jesus Cristo. Jesus is the Son of God. He is God the Son. Jesus é o Filho de Deus. And he died on the cross for the sins of the world. E ele morreu naquela cruz pelos pecados do mundo. All right, number 6. Ponto número 6. One of the things we did also is that we ask ourselves some hard questions. Algo que nós fazemos é perguntamos a nós próprios, desafiamos a nós próprios com perguntas. Because it is the great mission of the church to make disciples. Porque esta é a grande missão da igreja em fazer discípulos. We have to ask ourselves this question. Nós temos de nos perguntar isto mesmo. What is a disciple? O que é um discípulo? What does a disciple look like? Como é que um discípulo se parece? Now, let me ask you something that I think you already know the answer. Deixem-me perguntar-vos algo que eu acho que vocês já sabem a resposta. If an 80-year-old woman comes to Christ in faith, Se uma senhora de 80 anos de idade conhecer a Cristo, 80 years old, that's quite old. com 80 anos, já é uma senhora avançada de idade, What is our responsibility to her? qual é a nossa responsabilidade para com ela? To train her as Christ's disciple. Treiná-la como uma discípula de Jesus. Does that make sense? Isso faz sentido? What about an 8-year-old girl? E uma rapariga de 8 anos? Do we say, oh, wait a minute, we need to wait till she's 18? Será que precisamos dizer, espera, nós temos que esperar que ela faça os 18 anos? Then we can begin to disciple her. Então podemos começar a discipulá-la. When do we disciple people? Quando é que nós discipulamos pessoas? When they become believers in Jesus. Quando elas se tornam crentes, seguidoras de Jesus. That's one of the great truths of the 414 window. E essa é uma das grandes verdades desta janela 4:14. Whatever the age of the individual is, Seja qual for a idade da pessoa, when that person comes to Jesus, quando essa pessoa chega a Jesus, it's time to begin the discipleship journey. é a altura de começarmos o discipulado com ela. And so that's why, in fact, let me share with you the great difference between an 80-year-old and an 8-year-old. E deixem-me explicar-vos a grande diferença que existe entre o discipulado com uma pessoa de 8 anos e com uma pessoa de 80 anos. For an 80-year-old, most of the life is behind her. Uma pessoa de 80 anos, a maioria da vida já ficou para trás. For an 8-year-old, her entire life is in front of her. Para uma de 8 anos, tem a vida toda pela frente. From the church's perspective, that makes that 8-year-old pretty important. Na perspectiva da igreja, essa pessoa de 8 anos tem grande importância. Okay, number 6. Número 6. Ponto número 6. I'm sorry, we were there, weren't we? The 4 components of discipleship, what we discovered was that as a child is growing, we need to make sure we have these components. Portanto, nós percebemos que à medida que a criança se vai desenvolvendo, estes 4 componentes são fundamentais no processo de discipulado. I wish I could spend an hour on each of these Eu gostava de trabalhar durante 1 hora em cada uma destes componentes. because we can really go deep on the components of discipleship. Porque nós podemos cavar bem fundo em cada destes componentes de But discipulado. we'll save that for September. Mas nós vamos deixar isso para setembro. Number 7. Ponto número 7. One of the things that I learned years ago that when a ministry is established, Uma das coisas que eu aprendi há alguns anos atrás, acerca ao estabelecermos os ministérios, our tendency is to hold it tight and say we are in control.
E a nossa tendência é acharmos que nós estamos em controle desse ministério. And we want to control every part of it. Nós queremos controlar todos os detalhes desse ministério. As Louise Bush and I talked about this, Enquanto eu conversava com o Luís Bush sobre isso, we wanted Global Children's Network to be more of a movement than just an organization. nós queríamos que a Global Children's Network fosse mais um movimento do que uma organização em si. We don't want the ownership to be in the United States. Nós não queremos que a propriedade seja atribuída aos Estados Unidos, We want the ownership to be wherever it goes. mas queremos que isto seja onde quer que este movimento se espalhe. We want to be catalyst. Nós queremos ser catalisadores. We want to help initiate new thinking, new ideas. Nós queremos ajudar a iniciar novas ideias e estes movimentos, And we want to share resources. e nós queremos partilhar os recursos. And we want in this network everyone to have access. E queremos que toda a gente tenha acesso a esta rede de comunicação. So when great ideas come from practicing churches here in Portugal, Para que quando grandes ideias surjam através da prática, you have an opportunity to share with the other churches of the world, around the world, what God is doing. haja oportunidade e canais onde vocês podem partilhar essas aprendizagens com outras igrejas em todo o mundo. We want to tell stories. Nós queremos contar histórias. We want to not only tell biblical stories, Queremos não só contar histórias bíblicas, but as God begins to do great things through you, mas quando Deus começa a fazer as grandes coisas através de ti, there are churches around the world that need to see what you're doing. há igrejas em todo o mundo que precisam de conhecer o que é que está a acontecer. It's like the idea of teaching children to tell God's story. É a mesma coisa da ideia de desafiar as crianças a contarem as histórias que aprenderam. That didn't come from me. Essa ideia não vem de mim. It didn't come from Awana. Didn't come from? Awana. Não veio de Awana, And it did not come from the United States. não veio dos Estados Unidos. You know where we discovered that? Sabe onde é que nós descobrimos isso? Papua New Guinea. Na Papua Nova Guiné. Now, how many of you know where Papua New Guinea is? Quantos de vocês sabem onde é a Papua Nova Guiné? I mean, that's in the fourth corner of the world. Isso é naquele canto remoto do nosso planeta. And there are about 7 million people that live in Papua New Guinea, Cerca de 7 milhões de pessoas, habitantes, em Papua Nova Guiné. and they have 700 languages. Eles têm cerca de 700 dialetos diferentes. Now, you talk about confusion. Vai falar de grande confusão. And, you know, and many of them, they don't read or write. E muitos deles nem sequer sabem ler ou escrever. And so we think, well, they can't be Christians, they can't read. Nós pensamos, eles não podem tornar-se crentes, eles nem sequer sabem ler. The term that we've discovered is the term orality. It means orally we have to communicate God's truth. E nós descobrimos a oralidade, né? Portanto, transmitirmos oralmente as verdades de Deus. Well, think about when the final books of the Bible were being added in those early days. E pensem acerca dos tempos onde portanto, estes livros finais do cânon bíblico estavam a ser escritos. Before the teachings of the canon of the Bible were complete, E antes dos ensinamentos do cânon ser completo, truth had to be orally communicated. a verdade teve de ser partilhada oralmente. That's not a bad way to do things. E não é uma má forma de fazer as coisas. That's telling the story. Isso é contar uma história. Okay, now what we're going to do, I would like Aurora to come up. E o que nós vamos fazer, que a Aurora viesse à frente, And Aurora, I call her our servant catalyst. e eu chamo a nossa catalisadora, And she's here to serve. Ela está aqui para servir. She's here to initiate much of this. E ela está aqui para começar este trabalho. And she is going to direct the advances of some of these great ideas. E ela vai iniciar e partilhar algumas destas grandes ideias. But as I turn this over to her, I want you to know that our attitude is I want open hands in our ministry, that we freely give it away to everybody. Eu gostava de dar que esta é a nossa atitude de mãos abertas, de partilharmos facilmente aquilo que nós temos com as outras pessoas. We're not here with products to sell. Não estamos aqui a vender um produto. We're not here trying to lord over anything or anyone.
Não estamos aqui a querer mandar e liderar sobre todas as coisas. We want to be kingdom workers for God. Nós queremos ser trabalhadores neste reino de Deus. And we want to create a network that people can share and give and connect with each other. E queremos criar esta rede de comunicação e de partilha entre as pessoas. Okay, it's all yours. Thank you. Gracias. Como fica? Jack, Yes. stand over here. Don't go. You don't want me to go? No. Not now. I thought it was time to preach. No, it's not. Então, pessoal, ele está a passar aquela coisa para iniciar o movimento da Global Children Network para mim. Mas não é assim. É para vocês. Para cada uma das igrejas e as organizações. Porque como já ouviram ao Jack, isto é uma propriedade global. E eu reparei, já há 3 anos em Portugal, a morar cá, que vocês são muito visionários. Que vocês têm uma igreja de Assembleia de Deus e aquilo espalha por Portugal. Não é fácil, não é? Porque não é fácil chegar aos corações das pessoas na Europa. Vocês estão nesta cultura europeia que, pronto, não se escapa de aquela dureza. Mas as crianças são um campo muito fértil e vocês podem atingir com uma resposta alta, positiva ao Evangelho, e é aquilo que nós vamos atingir. E as famílias, que é um ponto fraco em todas as igrejas do mundo. Então, quando a Assembleia de Deus, ou as igrejas de nazarenos, ou as igrejas batistas, fiquem com a ideia de desejar realmente fazer este trabalho com as crianças e famílias, então podemos apresentar a Global Children's Network e vocês ficam com o ministério. Eu só estou aqui para treinar pessoas, formar as pessoas, se calhar, talvez, formar-nos mutuamente e fazer o trabalho. É isso. Estou aqui para ajudar a que isto seja uma realidade com aquelas coisas que eles têm, com os recursos que eles têm gratuitos, para facilitar aquele movimento para vocês. Tá bem? Nós já combinamos com os pastores da Sintra, daquela área de Sintra, para ter uma formação na última semana de setembro. Uma formação massiva de aquilo que é o Global Children's Network com o Ministério com a ferramenta de Malaquias, o Clube Malaquias, e também para começar em nível 1, porque isso tem vários níveis, de conferência para famílias, aquelas formações para família. Também não é fácil chegar a um pai e formar um pai para ele ser responsável pela vida espiritual das crianças que eles têm, não é? Então, não sei se vocês concordam também naquela data que já foi escolhida com a malta da Sintra. Se vocês concordam para a última semana de setembro, então falta só escolher o lugar. É o sábado 29, Josué, é o dia 29, sim? A partir das 9h30 até, depende, também temos que concordar e combinar se só queremos fazer aquela parte do Clube Malaquias primeiro e depois fazemos o primeiro nível da famílias, ou fazemos tudo junto no mesmo dia. Seria, depende, se fazemos só Clube Malaquias, seria meio-dia. Se fazemos junto o primeiro nível da família, seria até tipo 4 da tarde. Okay? Ainda tem tempo para pensar. Vocês ficam com o contato da Josué, ele tem o meu contato, vocês ficam com o contato, com o meu, se querem. Podem apontar o meu número, aqueles que não têm, 9292 05991. Ok? Aurora. O meu marido está por lá. Uma coisa que eu quero aclarar também. Hoje estamos a apostar para Portugal ganhar. Qualquer semelhança com o sotaque espanhol que vocês ouçam não é verdade, eu sou portuguesa. Também quero chamar a equipe de Portugal para cá para o frente. Can you come up here, please?
Aqui está a representação portuguesa. Ya. Aqui, vamos ter aqui. Ligamos cá. Pode ligar. Tá? Então. Here's the Portugal team. Lo que estamos a orar porque gane Portugal hoje. Okay. So I don't know if any one of you want to say something. Go Cowboys! Out of context. Salió fora do contexto, não foi? Então o Josué também pode passar aqui ao frente, faça favor. Josué não tem a camisola de Portugal, mas não sei porquê. Mais longe. Mas já vocês sabem que ele pertence. Alentejo. É só ouvir o Josué falar e já vocês identificam quem ele está. Acho que vai aí? Sim. Ok. Muito bem, então, muito obrigado a todos os que vieram. Obrigado também a esta equipa que tem dedicado estes dias para vir a Portugal durante esta semana. Temos viajado muito. Eu ali no meu carro, quanto quilómetros já marca 1600 km. Mais o Algarve, penso que vamos fazer 2000 e alguma coisa, não é? Fazemos isto porque temos uma grande paixão de ver a Igreja Portuguesa crescer. É isso que queremos ver acontecer. Amanhã a Mavic vai ter mais um evento para líderes, é gratuito, é um Taste of Summit. Amanhã na Igreja Evangélica de Algés, a partir das 2h30, termina com o lanche. Todos os que querem conhecer o Ministério Summit, estamos a tentar promover este ministério também, que a Mavic representa em Portugal. Vamos terminar com uma palavra de oração. Talvez eu possa pedir ao pastor António Gonçalves, pastor aqui da Igreja Local, para orar por nós e por este ministério do Global Children Network, que apenas quer servir a Igreja gratuitamente como servos da Igreja, não apenas em todo o mundo, onde já estão a começar, mais nos Estados Unidos, Oriente e agora em Portugal. Pode orar por nós, pastor? Vamos ficar em pé e terminar com uma oração? Senhor, nós queremos agradecer pelo privilégio que nós temos de sermos teus e de estarmos envolvidos contigo, Senhor, na tua obra, na edificação do teu reino, Senhor. Temos consciência de que somos apenas servos, a obra é tua e se tu não edificares a obra, em vão trabalho os que a edificam. Mas também, Senhor, sabemos que tu usas pessoas, tu trazes discernimento, visão, propósito ao coração de cada um de nós, Senhor, e queres que aquilo que tu trazes ao nosso coração, que nós o materializemos, o possamos pôr em prática. E eu quero orar por este ministério com as crianças, para que tu possas fazer prosperar este ministério e nós possamos ver muitas e muitas e muitas crianças, Senhor, rendidas a Ti. Queremos ver os pais também ser alcançados, ser tocados. Sabemos que uma criança que se rende a Ti tem toda a vida pela frente para Te servir e para abençoar o Teu reino, Senhor. Por isso, Senhor, dá-nos este discernimento, esta visão e esta graça, Senhor, para fazermos aquilo que sabemos que vem do Teu coração, Senhor. E aqueles que estão na liderança, que estão à frente, que se mobilizam, que fazem este esforço todo, Deus abençoa cada um, prospera a vida de cada um e supra as necessidades de cada um, Senhor. E em tudo, glorifica o Teu nome. No nome de Jesus. Amém. Okay, muito obrigado. Se tiver alguma questão, alguma pergunta, por favor, estejam à vontade para abordar nos membros da equipa. A Aurora, que está a representar aqui mais nacionalmente, ou falar com o Jack, se conseguirem falar inglês, ou comigo mesmo, estejam à vontade então. Deus abençoe, bom regresso. Muito obrigado. Olha, pode chegar.